Carta de Paulo aos Romanos, ou à igreja que se reunia na cidade de Roma. Introdução. Hoje eu quero apenas dar umas pinceladas naquilo que nós vamos estar. Quero convidar você para estar estudando comigo essa carta sensacional, que é a carta do apóstolo Paulo, escrita para esses cristãos convertidos ali na cidade de Roma, no centro do poder do Império Romano. Na época em que Paulo escreveu essa carta, obviamente no primeiro século, Roma era a capital mais poderosa que existia em todos os sentidos do mundo da época. E é interessante ver Paulo se envolvendo com uma situação com Roma. Paulo, que era um judeu de judeus, alguém que fazia parte da liderança, a liderança religiosa judaica, fazia parte do partido dos fariseus, e alguém que tinha um zelo muito grande, assim, uma pessoa com um treinamento na área do direito, né? Então, uma pessoa que tinha uma mente muito hábil, uma mente muito focada e uma mente muito preparada para defender, para acusar. Tanto assim que no começo da sua carreira, Paulo, que era esse líder judaico, ficou completamente indignado com a existência dessa, o que ele chamava uma seita, que eram os messiânicos, ou os judeus messiânicos, os judeus que seguiam alguém que eles diziam ser o Messias. Isso já tinha acontecido muitas outras vezes em Israel, antes de que o Senhor Jesus aparecesse, ou que Jesus se oferecesse aos judeus como o Messias enviado do Pai. Então, Paulo já tinha assim uma certa jurisprudência, um certo conhecimento do que acontecia antes, como era essa questão de vir e se falar, se dizer o Messias, e depois um monte de pessoas começarem a seguir, e o que isso resultava? Para ele isso era uma divisão não apenas da parte religiosa da nação, porque você estava propondo uma coisa que a liderança não estava propondo, você estava contra a corrente, mas também uma coisa, uma insurreição civil, uma insurreição, uma revolta, porque se você não está aceitando a liderança estabelecida, então você é um rebelde. E é assim que Paulo percebia toda a igreja, a comunidade cristã no princípio. Então ele era perseguidor da igreja, pediu cartas aos líderes judaicos, pediu carta de autorização para entrar nas sinagogas, porque obviamente no princípio o cristianismo era para todos os que haviam se convertido, os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus, exceto talvez Lucas, né? Mas os discípulos, os apóstolos eram todos judeus. Então eles, como o próprio Paulo, a primeira coisa que eles faziam é ir para as sinagogas, porque o judeu tinha essa, num certo sentido, democracia, essa liberdade de debater ideias, de estudar as ideias, de ouvir as ideias na congregação das pessoas, né? Era um sistema assim muito mais aberto, e então Paulo e outros e os discípulos no princípio começaram a ensinar, indo de uma sinagoga para outra, dizendo: olha, nós encontramos o Messias. Obviamente, se você é um judeu devoto, e os judeus todos esperavam, tinham essa esperança messiânica, se eles estavam aguardando o Messias, na hora que você crê que o Messias chegou, se você vem e conhece o Messias, se você conhece uma pessoa como Jesus, que se apresenta como Messias e que oferece não apenas um discurso bonito, mas o poder de Deus, a transformação, os milagres, as curas milagrosas, a ressurreição das pessoas, quer dizer, coisa das antigas, assim, coisa que você só ouvia falar no Antigo Testamento mais de 400 anos antes. Mas para o judeu aquilo era uma comprovação. Os milagres, como até hoje, era uma comprovação da presença de Deus, da manifestação de uma força sobrenatural, para dizer o mínimo. Então, tudo isso estava acontecendo na vida de Paulo. Estou dizendo isso só como introdução a Romanos, porque como é que Paulo sai daí e vai parar em Roma? Por conta dele perseguir a igreja, eventualmente ele tem um encontro com o Messias. Você, se estudou qualquer coisa sobre Paulo, já ouviu falar disso, que ele teve um encontro indo para Damasco, que era a capital da Síria,
a caminho de Damasco, perseguindo os judeus cristãos, os judeus messiânicos, ele tem um encontro com, vamos dizer assim, ele cai do seu cavalo, ele cai no chão, ele é cegado por uma luz grande que aparece no céu, e ele ouve uma voz do céu dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O nome dele em hebraico era Saulo. Depois ele mudou para Paulo, que é o nome Saulo em grego. Aí ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele pergunta para aquela voz que ele está ouvindo, cego, caído no chão. E a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Então Saulo, que estava perseguindo a igreja, se vê de repente numa situação em que ele de fato estava perseguindo o Messias, estava perseguindo Jesus, porque Jesus surge para ele e diz assim: quando você persegue os meus pequeninos, quando você persegue o meu rebanho, quando você persegue os meus discípulos, quando você persegue a minha igreja, você está perseguindo a mim. Então essa é uma revelação estrondosa. Paulo tem a vida completamente transformada, recupera a vista, e não apenas a vista, ele não apenas recebe a visão física de voltar a enxergar com o seu corpo físico, mas ele recebe uma visão bem completa, bem ampla, porque o Espírito de Deus começa a revelar para ele tudo que Deus tinha preparado desde sempre para a vida dele. Aquilo começa a se desenrolar e ele se torna o que a gente chama o apóstolo aos gentios, ou seja, o apóstolo aos não-judeus. Ele, que era um judeu de família judaica tradicional, se torna o apóstolo que vai servir aos que não são judeus, que não conhecem toda a história do judaísmo, que não conhecem a lei, e assim é que ele começa a ir plantar igrejas no que a gente chama Ásia Menor, que seria o território que hoje chamamos de Turquia. E ali ele planta diversas igrejas, começa comunidades, passa de meses a anos em certos lugares plantando a igreja, é preso muitas vezes, é perseguido, sofre muitas coisas por causa do evangelho. E quando ele é, numa certa ocasião, espancado por causa das coisas que ele acreditava, porque é interessante que o poder, como o poder detém a espada, o poder detém a capacidade de impor aquilo que ele crê, o poder ali também fez isso com Paulo. Mas ele era cidadão romano. Alguns judeus tinham dupla cidadania, não apenas a cidadania de judeu, de Israel, mas a cidadania romana, que era uma cidadania que podia ser adquirida ou por dinheiro, ou por você pagar para receber aquela cidadania, ou por você ser uma pessoa importante na comunidade, uma pessoa com quem os romanos se relacionavam, uma pessoa para quem eles dariam o título de cidadão romano. Nós não sabemos como Paulo adquiriu esse título, porque ele não conta, mas a tradição diz que o pai dele, provavelmente a família dele, já tinha recebido o título de cidadãos romanos, e ele, nascendo naquela família, já recebeu o mesmo título, tipo por herança do seu pai. Então, quando ele diz que é cidadão romano, todos os que estão, ele está debaixo da guarda romana, ele apanha dos soldados, ele diz assim: quem deu autoridade a vocês para me baterem sem haver nenhum tipo de julgamento? Porque faz parte do direito romano que a pessoa é inocente até prova em contrário, ou que você não pode punir uma pessoa sem ter primeiro ouvido as provas que constam contra ela, acusação, defesa e depois uma definição. Se ele é culpado, então ele sofre a penalidade; se ele é inocente, ele não pode sofrer. Então Paulo reclama, faz esse apelo jurídico e ele é enviado para Roma. Então o finzinho da vida de Paulo é na cidade de Roma. A gente percebe ao estudar a carta que ele conhece muitas pessoas ali na igreja romana, conhece pelo nome, conhece pela sua influência, conhece pelas coisas que eles faziam. Então, mas isso é a menor parte do que eu quero falar para vocês da carta aos Romanos. Porque a carta em si é uma coisa maravilhosa, preciosa, e eu espero que você curta tanto quanto eu curto. Eu estou com um pouco de medo assim no meu coração de ensinar essa carta, porque é uma carta muito, muito séria. Então o assunto é sério demais, mas vou tentar levar de uma maneira que a gente consiga entender e gostar e curtir, tá bom? Boa semana para você, Deus abençoe você e sua família.